Olá! Com o que vimos até agora do minicurso LogMob, já foi possível compreender a importância da mobilidade urbana sustentável. Além disso, no vídeo anterior, vimos as diferentes funções dos operadores logísticos, como, por exemplo, a gestão dos transportes, evidenciando que a logística também impacta no trânsito das cidades. Neste capítulo 6, falaremos sobre quem são os responsáveis por garantir a eficiência da mobilidade urbana. O poder público, os usuários, as empresas e a comunidade em geral são considerados quatro grupos agentes do tráfego urbano. Seja de maneira ativa ou passiva, todos esses agentes influenciam a mobilidade urbana e podem ser, de certa forma, responsabilizados por sua eficiência. Falando inicialmente dos órgãos públicos, é importante destacar a existência de diferentes níveis: a esfera federal, a estadual e a municipal. O Sistema Nacional de Trânsito, SNT, é formado pelo conjunto destes órgãos que planejam e cuidam do trânsito no Brasil. Existem também as diferenças em relação à função. Podem ser responsáveis por administrar, normatizar, executar ou fiscalizar o trânsito, orientados pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Os órgãos podem então ser normativos, ou seja, estabelecem normas e criam regras para o trânsito, ou executivos, já que são responsáveis pelo cumprimento e fiscalização das regras e das leis. Por isso, o trabalho desempenhado por essas instituições tem importante papel na melhoria das condições de tráfego das vias urbanas e rodoviárias. A seguir, vamos entender melhor quais são todos esses órgãos e a que categoria pertencem. Alguns dos nomes já são bastante conhecidos, mas a semelhança entre tantas siglas costuma dificultar o entendimento das diferenças entre elas. Quanto aos órgãos normativos, são eles: o Conselho Nacional de Trânsito, mais conhecido como CONTRAN, é o órgão máximo normativo da Política Nacional de Trânsito e coordena o Sistema Nacional de Trânsito. É responsável pela regulamentação do CTB e pela elaboração de resoluções. Foi criado em 1997, sua sede fica no Distrito Federal e tem como objetivo zelar pela uniformidade e pelo cumprimento das regras estabelecidas no Código. O CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, e o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que nada mais é do que o CETRAN do Distrito Federal. O CETRAN é responsável por cumprir, fazer cumprir e elaborar a normatização do trânsito em seu estado. Como órgãos executivos, temos, ou melhor, tínhamos, o DENATRAN como órgão máximo do executivo do Sistema Nacional de Trânsito. No entanto, conforme o Decreto Federal nº 10.788, do ano de 2021, publicado no último dia 8 de setembro, o Departamento Nacional de Trânsito, ou então DENATRAN, deixa de existir e dá lugar à Secretaria Nacional de Trânsito, a SENATRAN. O Ministério da Infraestrutura terá uma nova estrutura organizacional e a Secretaria será um dos seus órgãos específicos, organizada em três departamentos: Gestão da Política de Trânsito, Segurança no Trânsito, Regulamentação e Fiscalização. O órgão manterá sua função principal de fiscalizar e fazer cumprir a legislação de trânsito, assim como supervisionar os departamentos estaduais e apresentar as diretrizes para a Campanha Nacional de Trânsito. Entre suas atribuições estão o registro da CNH e do veículo, o RENAVAN. Além disso, ainda sobre os órgãos executivos, vale destacar também o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, responsável pela construção, manutenção e fiscalização do Sistema Federal de Viação. Qualquer construção de nível federal, nos modais rodoviário, ferroviário ou hidroviário, é de responsabilidade do DENIT. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, responsável pela fiscalização, pelo patrulhamento e policiamento nas rodovias federais. A PRF aplica multas e faz atendimentos em caso de acidentes de trânsito. Os Departamentos Estaduais de Estradas de Rodagem, os DERs, que no Rio Grande do Sul recebe o nome de DAER, é o órgão que administra e cuida do sistema rodoviário de cada estado, garantindo a integração entre as estradas estaduais com os municípios. O DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, normalmente o mais conhecido, pois é responsável pela formação de condutores e pela emissão da CNH. Deve exigir e impor que as leis de trânsito sejam cumpridas no âmbito de cada estado. E os departamentos municipais de trânsito, atrelados às prefeituras municipais e subordinados ao DETRAN. Cada departamento é responsável pela administração, fiscalização e sinalização do trânsito da sua cidade.
É também atribuição da Prefeitura a aplicação de multas em função do desrespeito às regras de trânsito de competência municipal, como, por exemplo, a fiscalização do estacionamento, a travessia de pedestres e a velocidade máxima de cada via. Portanto, cabe às prefeituras a administração e ampliação de linhas de transporte municipais, corredores de ônibus, ciclovias e ciclofaixas. Tem ainda a responsabilidade de elaborar o Plano de Mobilidade Urbana Municipal, que deve ter como prioridade os meios de transporte ativos e coletivos. Vejamos o que diz a arquiteta Cristine Coelho sobre as obrigações do poder público para com a mobilidade, estabelecidos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Eu acho importantíssimo começar a se pensar em mobilidade. Eu acho importantíssimo que o poder público coloque em ação o que foi planejado, que ele monitore o que foi planejado, que ele crie aquelas instâncias de avaliação. Então, eu penso que realmente ter esse comprometimento com aquilo que foi proposto, entender que essa Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela não veio só para cumprir com preceitos legais, né? Ela veio realmente para qualificar as nossas cidades. Com a elaboração deste plano, os municípios assumem papel de principal agente responsável pela mobilidade urbana e também pela inclusão do fator sustentabilidade neste contexto. Tanto os estados quanto os municípios têm a obrigação de investir em um transporte público menos poluente, com veículos híbridos que usam mais de um tipo de combustível ou movidos por energia renovável, como elétrica, solar ou hidrogênio, além de proporcionar condições confortáveis de tráfego para os pedestres e ciclistas, é claro. Por isso, solucionar a ineficiência da mobilidade passa diretamente pela garantia de espaço e infraestrutura para a prática de diferentes modos de transporte. No que diz respeito ao setor privado, muitas empresas cuidam da gestão da rede de transportes por meio de concessões. Nesses casos, é sempre cobrada uma tarifa, estabelecendo uma relação de consumo entre a empresa e o usuário. Por isso, o cidadão passa a ter seus direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor. Porém, ainda que as concessionárias devam garantir a qualidade do transporte, o poder público, por meio de agências reguladoras, tem a responsabilidade de fiscalizar o serviço que está sendo prestado. Além disso, de forma indireta, a maioria das empresas tem influência na mobilidade urbana, mesmo as que não estão ligadas à área de transportes. Isso porque os estabelecimentos comerciais tendem a atrair fluxos de pessoas para o seu entorno, aumentando a demanda por transporte. Em escalas maiores, uma empresa pode ser tratada como polo gerador de viagens. Conforme definição de 2001 feita pelo então Denatran, os polos geradores de viagens são empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno imediato e, em alguns casos, prejudicando a acessibilidade da região, além de agravar as condições de segurança de veículos e pedestres. São levados em consideração também os impactos ambientais e urbanos desses polos, por meio de estudos definidos na legislação brasileira. Por isso, a escolha do local para a instalação de empreendimentos como hospitais, shoppings ou estádios de futebol deve ser estratégica, sem esquecer de avaliar o impacto no trânsito. É interessante destacar que, no caso de indústrias, por exemplo, as alterações no fluxo costumam acontecer não pelo trânsito de clientes e comunidade em geral, mas sim pela quantidade elevada de funcionários que trabalham no local. Com isso, faz-se necessária muitas vezes a implantação de novas linhas de ônibus específicas para suprir essa demanda. O mesmo vale para uma universidade, principalmente as que têm todos os cursos ofertados em um mesmo campus, atraindo diariamente um enorme contingente de alunos, professores e funcionários. Novamente, recai sobre o poder público o dever de cobrar estudos de impacto viário antes de autorizar a implantação de um empreendimento de grande porte, um futuro PGV. Como já foi citado, a priorização do transporte coletivo é fundamental para que haja uma boa gestão do trânsito, assim como a valorização da mobilidade ativa. Isso forma a base de um trânsito e de uma cidade voltada para as pessoas. E para que isso seja desempenhado da melhor maneira possível, a população precisa estar ciente do que está sendo planejado. Com o intuito de colaborar com a educação e conscientização das pessoas, ONGs como o Observatório Nacional de Segurança Viária e o Instituto Paz no Trânsito, entre outras,
desempenham um papel importante na promoção da mobilidade sustentável e na eficiência e segurança no trânsito. Somente com a propagação de informações sérias e verdadeiras é que se constrói uma sociedade consciente do seu lugar no debate. Vejamos novamente uma fala da arquiteta Cristine Coelho, agora sobre o papel da comunidade e dos profissionais na eficiência dos planos de mobilidade. Então, eu penso que a sociedade ela tem que se apropriar desse papel fundamental que ela tem na elaboração desse planejamento. Então, no momento que ela começar a se engajar, a responder quando ela é chamada, né, para esses eventos que tem de participação popular, porque o planejamento urbano, essas leis que norteiam essas políticas de planejamento, elas exigem que a população seja chamada a colaborar. E eu penso que a população deveria colaborar não de uma forma assim muito consciente, porque no momento que eu conheço, eu vou ser capaz realmente de cobrar depois que aquilo seja efetivamente cumprido, né? Que os planos não fiquem só nas gavetas e feitos para cumprirem com uma obrigação legal. Então, eu acho que no momento que a população realmente se apropria disso, participa, ela entende, ela propõe de forma bem efetiva e ela pode depois cobrar. E cobrar não só que as ações sejam feitas, mas ela pode cobrar depois como que isso vai ser monitorado, como que isso vai ser revisado, como que esse planejamento vai ser atualizado. Então, eu vejo realmente como preponderante o papel do cidadão na construção dessas políticas e na implementação dessas políticas de desenvolvimento urbano e de mobilidade. Então, como eu falei antes, no momento em que eu penso que esses planos, esse planejamento é uma construção coletiva, eu vejo como essencial a participação dos profissionais das áreas da arquitetura e da engenharia desde o princípio. No momento que eu ouço a população, eu entendo que eu preciso de uma metodologia científica para traduzir num plano aqueles anseios da população. E eu preciso da técnica para colocar essas ações em prática. Então, para mim é fundamental, é essencial. Eu não vejo como se executar, né, essa política de mobilidade, essa política de planejamento urbano, sem a presença dos profissionais da arquitetura e da engenharia. Outro agente do tráfego urbano a ser considerado é a comunidade em geral, mesmo quando não está no trânsito. Por diversas razões, muitas pessoas não utilizam meios de transporte no seu dia a dia. Para pessoas com deficiências físicas, muitas vezes a falta de acessibilidade é um empecilho. Para aqueles com deficiências mais severas, o sair de casa está restrito à extrema necessidade. Recém-nascidos, aposentados, pessoas hospitalizadas. São muitos os cidadãos que, na maior parte do tempo, não participam diretamente do trânsito. No entanto, toda vez que é feita uma compra online ou via telefone, por exemplo, a demanda por transporte está presente. Mesmo sem sair da porta de casa, estamos constantemente impactando a mobilidade de alguma maneira e sofremos de forma passiva as consequências de uma mobilidade ineficiente, como a poluição atmosférica, a poluição sonora e os reflexos da perda de produtividade no preço dos produtos em função dos congestionamentos. O empenho de agentes com participação mais ativa, como os setores público e privado, é essencial para melhorar o ambiente de toda a comunidade. Em resumo, a eficiência da mobilidade urbana exige modelos mais sustentáveis de transporte, que devem ser planejados, executados e fiscalizados. É fundamental a integração do setor público, das empresas e da população em favor de um mesmo propósito, o bem comum. E é também sobre o aspecto da integração, mas entre as empresas que formam a cadeia de suprimentos, que tratará o próximo vídeo do minicurso, a ser publicado no dia 8 de outubro. Se gostou, curta o vídeo e deixe um comentário. Até mais!